Bem-vindos a mais um episódio do Pode Surtar. Como vocês já sabem, estou aqui com o meu parceiro Edu, que é psiquiatra, especialista em neurociência e comportamento e exerce o papel mais importante da vida dele, que é ser vovô da Cecília. Tudo bem, Sharon? Tudo Eu bom? tô aqui com a Sharon, minha amiga, que é publicitária, especialista em neurociência e psicologia e também é autora. Sim, do livro A Vida Depois do Luto, que você encontra na Amazon e comigo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, assinar o canal, comentar, engaja. Porque vale a pena. E hoje vai valer muito a pena também. Todos valem, Era. né? Aqui hoje vale também. Então, já façam isso antes de começar a assistir o episódio e bora não perder tempo. E vamos para a nossa convidada de hoje. Vamos para a nossa convidada. Vamos fazer diferente. Primeiro eu vou apresentar a convidada, depois eu vou contar sobre o que a gente vai falar. Perfeito. Bem-vinda, Ai, Jana! obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Estamos muito felizes também. Se apresenta brevemente pra gente. Tá bom. Eu sou a Janaína. Eu comecei a minha história primeiro sendo filha, né? Eu era filha de alguém e depois eu fui irmã. Eu tenho uma irmã 11 anos mais nova que eu, que é uma paixão na minha vida. Depois disso, eu tive a sorte incrível de encontrar o grande amor da minha vida há quase 21 anos atrás. Estamos juntos até hoje. E sou também uma trabalhadora oficial do mercado de trabalho. Trabalho bastante, mas eu sou mãe, que é a melhor coisa da minha vida. E todos os dias é a coisa que mais me ilumina, assim, e apaga todos os problemas da minha vida. Então, essa é uma das coisas que me faz mais feliz, assim, todos os dias. Hoje é. Não que eu seja mãe 24 horas, sou zero aquela mamãezinha recatada do lar, mas ser mãe é a melhor. Às vezes até fica um pouco o coração apertado, assim, porque ser mãe meio que limpa, sabe? Toda a sujeira do dia. Eu falo, nossa, tô usando essa criança aqui, mas é a coisa mais incrível que eu tenho na vida mesmo. Eu amei esse termo. Ser mãe limpa as coisas sujas do E dia. quais são as coisas sujas do dia? Vamos lá. Eu acho que quando você se estressa por coisas, por bobeiras do dia, sabe? É quando você percebe que aquilo não tem. Quando eu olho pra ele, eu realmente percebo que nada tem tamanho necessário pra popular a minha cabeça por muitas horas, assim. Porque eu olho pra ele, ele é quase aquele Vanish, sabe? Ele tem um poder de limpar todas as manchas do dia. Ele limpa todas as manchas. Então, no fim, eu adquiri esse contexto de se sujar faz bem. Então, eu me sujo o dia inteiro. E aí, quando eu chego, ele trabalha tirando todas as manchas e fica tudo bem no fim. Mas eu faço uma colocação. Filho é bom, mas também dá trabalho. Também tem os seus momentos Olha, que eles são a manchinha, vai. total. Mas eu acho que você, como psiquiatra, pode avaliar melhor essa resposta que eu vou te dar. Mas, assim, eu tenho uma história que ela foi tão difícil para chegar até aqui, que tudo que ele me traz de maior desafio, assim, sempre é muito pequeno perto de todas as outras coisas que eu já passei. Então, mesmo as dificuldades, assim, e eu tenho realmente um pai, assim, né, que cuida dele comigo. Então, o nosso papel é bem dividido. Em alguns dias, inclusive, ele assume 100%, porque às vezes eu preciso que ele faça isso, assim. E ele, às vezes, precisa que eu faça o mesmo. Então, eu realmente, hoje eu tenho uma rede de apoio que eu não posso, de forma nenhuma, comentar que é difícil ser mãe, assim. E olha que maravilha, né? Uma mulher tão especial, com 1 milhão de papéis que ela exerce, veio aqui falar de um assunto que a gente até estava comentando antes do episódio, que se a gente, pra quem conhece Jana, jamais pensaria que seria uma questão que é distorção de imagem. A gente vai falar hoje de distorção de O imagem. tema de hoje, O tema então, de está hoje é sendo esse. apresentado. Mas eu achei legal apresentar a Jana primeiro, porque a gente tem estereótipos que a gente cria na nossa cabeça, né? E estereótipos formados também por aí, e que a gente, quando vê a grama do vizinho, ou da vizinha, no caso, fala: nossa, gente, que verde, não é? Que coisa maravilhosa, essa mulher bem resolvida, que exerce esses 1 milhão de papéis e vem aqui falar que a maternidade não é difícil, sem olhar para todas as experiências de vida, para todas as frustrações, todos os desafios, e tira conclusões precipitadas. Então, eu acho que não tem convidada melhor para a gente falar desse assunto que não uma que, de fato, desperte uma visão
estereotipada mesmo, e criada e pré-julgada como a Jana. Então já vou introduzir o assunto pra gente começar a falar. Com certeza. Pode introduzir. Vou introduzir. Distorção de imagem. Eu acho que Edu, depois eu vou pedir pra você dar a sua opinião. Aspectos neurocientíficos Eu posteriores. nem ia falar isso, eu ia falar a sua visão de homem, para além da psiquiatria. Uhum. Porque sinto, e aí pode ser um viés recortado por sermos mulheres, que para as mulheres a distorção de imagem é mais comum do que para os homens. Como a distorção de imagem existe ou existiu para você? Eu acho que tem 2 aspectos muito relevantes sobre qual imagem a gente está falando que foi distorcida, assim. Acho que tem a imagem física, que eu acho que tem um peso realmente muito forte, estético, sobre a expectativa de que como uma mulher deve ser fisicamente, né? Se ela deve ser magra, se ela deve ter cabelos longos, se ela tem cabelos curtos, ela é masculinizada. Então, existe alguns signos importantes sobre o que é ser uma mulher sexualmente desejável ou estabelecidamente feminina para essa sociedade. Mas eu acho que existe a imagem também que é muito esperada sobre nós, mulheres, nos ambientes que a gente circula. Então, existe uma distorção de imagem de quem eu gostaria de ser versus o que é esperado como uma mulher executiva no mercado de trabalho, por exemplo. Então, é muito esperado que você seja sensível, gentil o tempo todo, fale baixo, tenha um tom de voz, se vista de determinadas maneiras. Então, para você ser aceita, respeitada dentro dos ambientes que você passa. Então, eu acho que essa distorção, seja a imagem física ou a imagem que a sociedade constrói sobre uma mulher ou uma mãe, muitas vezes, né? Então, às vezes eu também me sinto, eu tenho uma pressão em cima de mim de o quão é sofrido ser uma mãe. Poxa, você não vai me contar uma história triste, você não vai me proporcionar aqui um sofrimento da maternidade. E as pessoas estão sempre buscando essas confirmações, né? E aí, às vezes, acabo não entregando essa mensagem. E aí acaba tendo uma imagem distorcida, porque eu confundo um pouco a mente das pessoas sobre a expectativa que elas têm sobre mim. Então, hoje em dia, depois de muita terapia, eu passei a me divertir com isso. Mas até isso já tem vou fazer 40 anos, agora em setembro. Mas eu demorei boas décadas para chegar nesse papel mais confiante. Assim. Jana, vamos lá. A gente, um pouco antes de começar a gravar, né? A iniciar a gravação, a gente estava aqui, né? Vocês duas, uma preocupada com o cabelo, a outra preocupada como é que o braço ia aparecer no vídeo. Vamos falar Continua. Continua. Eu tô aqui com o meu braço Então, longe do corpo. Vamos falar distorção de imagem corporal, né? Que eu acho que é pra gente tentar focar. Como é que é isso? Como é que aparece isso? Porque o que a Sharon tá falando, eu tô aqui, eu acho que a opinião dela é falar, nossa, nós estamos aqui com a Jana, olha, que mulher bonita, que mulher, né? Que harmonia, que perfeição e tudo, e parece que não é bem assim quando as pessoas que se avaliam atrás da cortina, né? É bem diferente, assim. Quando você tá... na verdade, eu tenho uma história infantil, assim, de bullying mesmo. Eu sempre fui uma criança gordinha. E a minha mãe favorecia muito, né? Ela me dava mamadeiras e mamadeiras com Nescau adoçado. Então, assim... Para reforçar. Para reforçar, né? Porque essa criança não pode ficar com fome jamais, assim. E eu tive uma infância muito complexa nesse sentido, porque eu ouvia, né, aquelas frases rimadas, né? Gorda, baleia, saco de areia. E as crianças, elas têm essa capacidade de serem maléficas nessa composição, né? Do que você não se enquadra aqui, né? No que eu tô vivendo. Então, eu tive esse problema, essa questão, né? Na época, eu sofria muito, assim, com essa informação. Era um depois, bullying. Você sofreu de bullying por causa isso da muito obesidade. cedo. Né? Eu era logo com uns 5, 6 anos. E aí foi passando o tempo.
Com uns 10, mais ou menos, eu entrei na puberdade, então já comecei a emagrecer um pouco mais, comecei a ser mais magra. E aí veio um outro processo que também criou esse problema do como eu me enxergava, que era as espinhas, a acne. Então eu tive muita acne, assim, ao ponto de eu era quase uma infestação de acne composta por um ser humano. Não era um ser humano que tinha acne, era ao contrário, assim. Então eu tinha muito isso, e aí isso começou logo na fase que você também começa a se apaixonar, eu tinha uma paixão platônica na escola, e esse era justamente o menino que mais me trazia apelidos, então ele me chamava de abacaxi, então eu tinha rosto de abacaxi, então isso também era uma coisa que, aos poucos, né, foi muito minando a minha confiança a confiança sobre eu pertencer àquele lugar, o quanto eu poderia falar, porque se eu falava e chamasse a atenção pra mim, isso me deixava em evidência. E ao me deixar em evidência, vinha algum comentário sobre a minha aparência ou sobre quem eu era. Então, e fora que gratuitamente eu também tinha outros problemas sobre a minha imagem, que até estava comentando mais cedo aqui, né? Você falou da onde vai posicionar o braço e tal. Hoje em dia, eu sou super confiante esteticamente com a minha aparência, mas tem sempre alguma coisa que a gente quer mudar. Então, o meu braço sempre foi uma coisa que eu falava. Eu não usava regata. Passei anos da minha vida sem usar regata, porque eu tinha muita vergonha do meu braço. Achava que o meu braço era muito maior do que ele deveria ser pro restante. Até ouvi aquela atriz que sempre é muito exposta sobre essa questão de distorção de imagem, que é a Paola de Oliveira. Sim, E ela falando maravilhosa. sobre o braço dela. E eu lembro de algumas outras amigas falando muito, né, antigamente, quando ela surgiu e ela ficou famosa por uma personagem que ela teve em alguma série, que todos os homens começaram a babar por ela. E eu lembro das meninas falando, mas esse braço de biscoiteira que ela tem. E eu nem conseguia entender, né, o que era. O que é ter um braço de biscoiteira? Sabe quando você vai bater biscoito, que você fica. O braço fica muito mais forte, porque você tá usando ele pra fazer uma massa. Então, às vezes, né, as mulheres também, elas têm esse lado muito crítico sobre a estética da outra, e usa até uma expressão até muito machista, né? De tipo, então você é uma cozinheira, porque uma mulher tem que se reter ao ambiente da cozinha, aonde lá ela não pode nem ser uma malhadora da academia, né? Ela não pode ser nem, não é uma puxadora de ferro, não, ela é uma biscoiteira. Então, aí eu falei, Mas, caralho, eu sou biscoiteira também. mas nesse caso, então, vamos lá. Mas nesse caso, nós estamos falando da observação dos outros em relação à pessoa, né? Por exemplo, você fala do teu problema de, na infância, você ter a questão da obesidade e sofrer bullying por causa disso, a questão da acne, tudo bem. O que, quando a gente fala de distorção de imagem, é aquele exagero, é na autoavaliação. Então, por exemplo, você com a tua espinha, era aquela. Sabe quando você tem uma espinha e parece que a espinha vira Mas é maior isso. do Mas que era isso. Tudo isso a distorceu a espinha minha é o imagem sobre mim rosto. mesma. É Isso isso. que eu ia te perguntar. O quanto da opinião externa interfere no nosso olhar sobre o nosso corpo? Bastante, bastante. Mas, assim, óbvio, a sociedade tem né, os conceitos estéticos e que ela acha que todo mundo deve seguir. E a questão é, na tua avaliação, como você se vê, se você está exagerando ou não um defeito ou uma não qualidade. Então, quando a gente fala Uhum. de distorção de imagem corporal, isso é muito comum, por exemplo, em pessoas que desenvolvem transtornos alimentares, Sim. né? Uhum. A pessoa que sofre de anorexia, e aí sim, respondendo à pergunta, mulheres têm mais, Incidência? sim, têm Uhum. maior propensão a desenvolver esse tipo de transtorno. Mas, por exemplo, as que desenvolvem anorexia, que elas estão magras, estão, na verdade, muitas vezes esqueléticas, só que elas se olham no Uhum. Se espelho enxergam. e se enxergam ainda Sim. obesas. Uhum. Ou
vamos lá, falando do braço, o braço de De boleira, biscoiteira. de biscoiteira e Eu tal. até estava comentando essa questão de como a gente se olha, dando um exemplo rápido. Quando eu lancei o meu livro, estava contando para a Jana antes, né? Eu estava com mais peso, eu perdi bastante peso, né? Eu estava com mais peso e estava me incomodando muito. E não incomodava ninguém além de mim mesma. Até porque, para Até mim. porque ninguém ia falar pra você que tava te incomodando. Ih, fala. Só o Nando, ele podia falar. Fala. Não, não é nem louco. Né? Mas Ele é o que menos falaria. o Ele é o que menos menos falaria. pode falar. Mas já ouvi de família, avô, tia, pai, né? Que você chega na festa e fala, nossa, minha filha engordou, né? E aí. Tá gordinha, hein? Até teve uma tia que falou isso, que depois eu fui comentar, falou, mas é saúde. Eu fiquei, você tá linda, é saúde, porque tem essa coisa das outras gerações, sua mãe com uma madeira de Nescau, que é uma forma de te deixar. Introduzir saúde, né? De introduzir saúde, é um visual de pessoa saudável, né? Que o padrão estético fez com que as magras fossem mais valorizadas, mas de fato o peso sempre teve a ver com saúde, você ser bem alimentada, né? Mas enfim, aí eu lancei o livro e eu tava me sentindo péssima, as fotos, eu me senti muito, olhava para as fotos e falava, estou horrorosa. E todo mundo me elogiando muito, me elogiando muito, me elogiando muito. Enfim, eu achei minhas amigas maravilhosas naquelas fotos. E falei que eu ia, falei pra meia dúzia, não foi uma ou duas, foi meia dúzia, 10 amigas. Vou postar essas fotos. E elas pediram pra eu não postar, porque elas estavam se sentindo feias naquelas fotos que eu olhava e achava elas maravilhosas. E elas falando, mas você tava linda, sua maquiagem, seu vestido, e eu me sentindo horrorosa. Então, a gente estava falando desse olhar um pouco mais terno, né? Um pouco mais gentil sobre a gente. O olhar que os outros têm sobre a gente, e aí entrando no que você falou, às vezes é muito mais gentil do que o olhar que a gente tem pela gente. E você acha que esse olhar distorcido, seja uma distorção pequena, seja uma distorção muito grande, meu braço não encaixa, ou meu corpo inteiro não encaixa, essas distorções próprias vêm de padrões estabelecidos, às vezes vêm da gente mesmo, de expectativas que nós temos sobre nós. Com qual base? Qual é a base que a gente... Porque, para mim, a base é muito do que a gente vê como padrão por aí. É padrão revista, padrão TV, padrão... E aí determina-se que aquilo é bonito e você tem que estar ali, me encaixando ali. É isso, né? E isso varia um pouco, por exemplo, padrões estéticos variam de acordo com cultura, né? Com a época. Teve época que a mulher, né? A mulher mais gordinha era. Corpulenta, era até, bonita, né? eu esqueçço. Tem um Corpulenta, termo que usam para. gostosa. Mas era um termo de arte. Tem um artista que pintava as gordinhas. O Botero. Botero. Bom, mas então isso tudo depende dessas fases. Mas o padrão estético estabelecido é que vai influenciar. Mas volto a dizer, quando a gente fala de distorção de imagem, a gente está falando da maneira como a pessoa se vê, Uhum. certo? Então aí não é que nós estamos falando dos problemas estéticos que ela tem ou não. Uhum. Né? A gente está falando de ela achar que tem, Uhum. porque ela olha e ela não consegue olhar da mesma forma que as outras pessoas olham. Com certeza. Tá? Sim. Aí podendo chegar até o exagero de algumas doenças mesmo, Sim. né? De desenvolver Eu senti muito isso. Eu perdi 15 quilos né, nesse ano. Entre ano passado e esse ano. E eu olhava as minhas fotos 15 quilos mais magra com a mesma... Como se tivesse o mesmo corpo de 15 quilos a mais. Eu não conseguia me desprender daquela imagem incômoda pra mim. E pra mim, de novo, o peso, ele tem muito a ver... Para além da validação da sociedade, também tem isso. Né? Que a sociedade, como disse a Jana no início, vê como mais interessante um certo tipo de corpo. Você é mais atraente, mais... Às vezes até vista como mais inteligente, competitiva em cargos profissionais, dependendo do teu visual. Mas para além disso, para mim, o peso tem muito a ver, e é um episódio que a gente tem aqui, que eu não sei se já foi ou se será, que é a questão do emocional. Para mim, e quando eu consigo emagrecer, tem muito mais a ver com controlar a minha ansiedade e conseguir fazer escolhas saudáveis do que qualquer outra coisa. Então, para mim, emagrecer é sinônimo de estou saudável mentalmente. Porque eu, 15 quilos mais gorda, estava saudável
fisicamente. Uhum. Mas a minha cabeça não. E a comida era um escape. Então, pra mim, é muito simbólico emagrecer. Muito mais do que estética, é simbólico. E aí, eu não conseguia me ver com o corpo... E todo mundo falava, para de emagrecer. Pelo amor de Deus, só para de emagrecer. Porque tá começando a ficar não saudável, né? Os exames começam a ficar ruins. Então, cuidado com o teu olhar. E eu percebia muito a minha distorção de ficar presa a uma imagem não saudável, até por causa da ansiedade e tal. O que eu ia te perguntar? Você falou que hoje, passado isso tudo, você tá muito mais bem resolvida com a sua imagem. Qual que você acha que foi o seu processo para se entender com você mesma e conseguir ter esse olhar mais real, talvez? Eu diria até um olhar mais real sobre a tua imagem. Eu acho que a visão estética é assim, óbvio, eu não cheguei a ter distúrbios alimentares, por exemplo, em relação ao quanto eu me achava gorda durante todo esse período, né? Enquanto eu me via como essa pessoa que, óbvio, que eu perdi o lastro nesse momento e eu nunca conversei muito esse tema com os meus pais e era uma coisa que ficava muito pra mim e era um sofrimento muito meu, assim. Então, eu realmente, eu comecei a usar, eu pedia pra minha mãe comprar uniforme mais largo, eu tinha, assim, quando eu realmente achava que eu tinha mais espinhas do que o comum, eu era, tipo, super nerd, assim, eu era uma aluna exemplar. Mas eu inventava pra minha mãe que eu estava muito doente, porque eu não queria, né, ir naqueles dias na escola, porque meu rosto estava muito deformado. Então, isso foi muito pesado, porque foi até hoje em dia, né, eu tive uma conversa com a minha mãe há uns anos atrás sobre isso. Ela falou, nossa, mas eu nunca entendi que era por isso, né? Então, e assim, isso bate em outros lugares, porque minha mãe estava sempre muito ocupada com outros temas que eu não queria trazer esses novos problemas para ela. E isso foi muito pesado, assim. Então, eu tive que carregar muito essa história sozinha. Então, eu não conseguia me encontrar nesse lugar. Então, a minha família, ela tinha um contexto econômico muito. A gente era muito pobre, assim. Então, às vezes, eu pedia, né? E aí tinha essa coisa do pertencimento. Então, eu falava, putz, agora eu posso caminhar aqui, eu preciso ter um tênis, eu preciso ter uma calça. Eu preciso, né? Vai ter um dia da escola e aquilo virava um evento. Eu falei, mas será que agora. Eu falei assim, mas eu vou comprar essa calça e eu. Putz, que número que eu vou usar? O meu número é o 44. Putz, 44 é o número da gordinha. Então eu não vou comprar essa calça, porque por mais que eu falo pra minha mãe, não, essa calça eu não quero. Eu quero ir numa loja que o meu número seja o 40 no mínimo. Então era muito engraçado, assim. A minha mãe falou assim: "Nossa, mas essa calça você gostou?" Eu falei: "É a mesma coisa". Eu falei: "Não, mas essa é 40, mãe". Então tinha e a hora que isso aconteceu foi muito assim, a escola eu fiquei nessa escola desde do pré até o colegial. Então essa história, ela estava muito presa a esse ambiente. Então, com aquelas pessoas, eu nunca ia ser bonita. Com aquelas pessoas, eu nunca ia ser magra. Por mais que eu emagrecesse, por mais que as minhas espinhas fossem embora, eu era sempre a abacaxi gordinha, sabe? Então, eu não tinha muito como me modificar dentro daquele ecossistema. E, assim, era muito engraçado porque eu estudava, a gente morava numa periferia muito extrema. E é engraçado que eu era tão fora desse contexto que eu sempre fui muito branca, dá pra perceber, né? Desse contraste e tal. Distorção. E aí, lá, eu era também. Eu sofria. Não, óbvio que, imagina, sofrer bullying por ser branca, mas eu era uma pessoa que. Eu tinha outro apelido que era o lagartixa. Então eu nunca usava shorts, porque eu me achava muito branca, eu não podia nunca. Eu era sempre a pessoa mais branca em todos os lugares que eu tava, daquele meu bairro, do lugar onde eu vivia. Então, era muito engraçado, porque eu falava, cara, eu não posso usar shorts, eu não posso usar saia. Eu não tinha uma saia, eu não tinha uma regata, eu não tinha uma roupa justa, porque eu me sentia muito gorda, então a minha barriga não cabia. Então, eu era uma pessoa que eu não conseguia me enxergar, e eu olhava pro espelho, eu era exatamente aquilo que as pessoas diziam. Quando isso mudou, foi quando eu fui pro cursinho, então eu deixei aquele lugar e eu fui pro cursinho. E aí no cursinho, as pessoas já me viam diferente, porque elas viam aquela pessoa que eu era e que eu não sabia, quer dizer, eu não sabia Você que eu não tinha era. mais os rótulos. E eu não me enxergava aquela pessoa. Então,
Aí as pessoas falavam, nossa, Jana, mas a gente vai sair e vai em tal lugar. Aí eu ia com a minha roupona. Aí as pessoas falavam, Jana, mas por que você não põe um vestido? Vai um vestido. Aí eu ia já na próxima vez com um vestido. E eu percebia que funcionava o vestido. Eu falava assim, cara, então tem alguma coisa diferente de como essas pessoas me enxergam. Mas não era muito racional. Quando eu entrei na faculdade, a faculdade pra mim foi tipo uma abertura de portas, assim. Então, fiquei 1 ano no cursinho, daí entre a passagem da escola pra faculdade. E quando eu cheguei na faculdade, eu era interessante. Eu era bonita, eu era legal, eu falava bem. E eu não falava. Na escola, eu não... Então, tinha aquela coisa, eu não queria chamar atenção pra mim. Em contexto nenhum, eu era a pessoa que mais falava e tudo mais. E aí, na faculdade, eu me revelei, assim. Eu vi que eu era uma pessoa que eu não conseguia ter sido até aquele momento. E aí, eu vi que eu era uma pessoa que eu conseguia falar. Eu vim, né, eu não... No primeiro ano da faculdade, eu não conseguia fazer apresentação em grupo lá na frente, porque eu não conseguia me expressar. E hoje em dia, quem me conhece fala assim, nossa, Janaína, mas você se expressa tão bem. E a minha posição dentro de agência, por exemplo, que é do ecossistema que a Sharon a gente acabou se conhecendo, eu tinha uma posição dentro da agência que era de fazer apresentações. E eu era uma pessoa que eu tive muita dificuldade no começo, eu ficava vermelha. Eu ficava empolada, porque era o momento que eu ia virar o foco, né? Eu virava o foco da reunião. A gente já teve um dos episódios na primeira temporada, né? Sim, de Sobre fobia fobia. social, Uhum. e tem muita relação com isso, com a tua avaliação, a tua autoimagem e o quanto você acha que os outros como os outros vão te julgar. Né? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente hoje vê muito, tá vendo isso assim, explodindo por aí, esses procedimentos estéticos, né? Isso sendo feito aí por todo tipo de profissional, harmonização facial, Uhum. todas essas coisas. O que vocês acham disso? Vocês, mulheres, Vou deixar você responder primeiro, né? depois eu emendo aqui. Tá. Eu, particularmente, como eu venho curando essa visão da minha distorção, né? De quem eu acho que eu sou versus eu acho que eu me resolvi bem quanto a esse tema. E eu tenho meio uma visão de que é outra questão que logo é um outro tema que eu vou me aproximar rapidamente, que é o etarismo, né? Então, depois dos 40, a mulher, ela perde a função dela em vários contextos da sociedade, né? O quanto você ainda tá bonita, o quanto que a sua pele ainda tem colágeno, o quanto... E eu tava conversando com umas amigas nessa semana que eu fui jantar com elas e acabei falando que eu nunca fiz, assim... Eu fiz uma aplicação de Botox aqui, mas eu ainda não fiz nenhum nada estético, assim. Não fiz uma plástica, não fiz nenhum procedimento mais intrusivo. E não demonizo, assim. Quem quiser fazer, eu acho que é isso, né? Eu já tive muito problema de me aceitar. E o dia que eu me aceitei, hoje em dia, eu quero só envelhecer, ficar com meu cabelo branco e ser uma velhinha, tipo Rita Lee, cuidando das minhas plantas. Mas isso vem muito de um lado que eu consigo curar dentro de mim, que é a minha autoconfiança. Sobre que eu tenho muita coisa dentro de mim que é muito mais valorosa do que o que as pessoas enxergam nessa embalagem. Então, eu vejo isso sendo muito ruim, principalmente para as novas gerações. Então, é uma geração que usa muito TikTok, que é essa geração Z, né? Que olha ali esse referencial, que o tempo todo, na verdade, tá olhando as outras pessoas e se olhando, né? E eu vejo que essa introdução dos calls visuais, né? Isso também tem mexido muito com as pessoas, assim. Então, o fato de você ficar 1 hora, ou às vezes você fica 8 horas durante o seu dia se vendo no vídeo, isso mexe com a nossa mente de formas muito doentias, assim. Então, você começa, então, se achar realmente, puta, meu rosto tá mais gordinho mesmo. Fica se olhando Você fala, na tela, é putz, isso? você fala, meu, eu tô gordinha mesmo. Ou tipo, Nem cara, presta atenção. eu tô descabelada, ou eu tô num dia ruim, ou essa roupa não tá nada a ver, ou pus o batom errado. Então, você acaba o tempo todo. Hoje, assim, eu nasci em 85, né? Não tinha telas, não me via nunca e tudo mais.
Foi uma outra construção e o máximo que eu via era Colírios Capricho sendo o meu referencial de beleza. Sim. Eu acho que Manchete, agora... tinha- Manchete, exatamente. Não, pra gente era Capricho. Cara. Capricho era uma grande muito, referência. Capricho. muito capricho, assim. É. Tinha uma outra revista na nossa época chamada Antenada, que era onde eu via o Backstreet Boys. Ai, desculpa. Cadeira, acho que Desculpa. Eu via outras pessoas, assim. Hoje não. Eu acho que a gente fica se vendo muitas vezes. E eu acho que as pessoas acabaram mexendo, ficaram um pouquinho pinino frouxo com essa história. mas vocês veem os exageros. Vocês conseguem. Porque existe, pra mim, fica claro que tem gente que assim, começa a buscar um padrão e que acaba entrando numa coisa meio deformante Eu até, ia né? falar, Essa acho coisa que de tem- harmonização. É puxada? É desarmonização, né? A pessoa vira um bicho. Eu acho que Desculpa. tem bons Cada um. Não, tem bons profissionais, maus profissionais. Eu acho que depende muito. E tem pessoas que têm uma distorção de imagem tão violenta que Exato. praticamente trocam de rosto. Eu, particularmente, não sou contra nada que faça você se sentir bem. Uhum. Se tem gente que exagera e tá confortável com exagero no meu ponto de novo, Não. né? É o meu ponto de vista de exagero. Pra pessoa, ela tá maravilhosa, tá linda, a autoestima tá em dia, eu sou a favor. Eu tenho 2 pesos e 2 medidas pra isso. Eu faço tratamentos estéticos pro rosto. Eu tenho uma dificuldade maior em aceitar o envelhecimento. Não é meu rosto. Eu tenho dificuldade em estar envelhecendo. Por uma série de questões. Então, eu já fiz algumas intervenções para manter o meu rosto igual. Eu não quero mudar o meu rosto. Eu não tenho vontade de ter meu olho um menor que o outro, nariz um lado. Isso não tem nenhum problema. Tá tudo certo. É assim que funciona, porque todos temos lados não. Como é que chama? Não é simétrico. Não são simétricos. O rosto não é Tá tudo simétrico. Isso certo. não tem problema. Mas eu já fiz coisa para deixar a pele com mais viço, mais colágeno, botox na testa. Eu quero envelhecer com o meu rosto. Mas sem envelhecer. Você quer ficar mais velha sem envelhecer o rosto. É isso. Tentando manter. Mas é interessante, porque eu até entrei no estúdio hoje, estava falando com um convidado de um outro episódio, e falei que interessante, eu gravei esse podcast 3 anos atrás, a primeira temporada. E eu olho e falo, nossa, envelheci. 3 anos depois, eu sinto que o meu rosto envelheceu em relação à cara de neném que eu tinha 3 anos atrás. Então, eu uso, mas eu tento ficar o mais natural possível dentro do meu próprio rosto. O outro peso e a outra medida, que todo mundo já sabe, não estou assumindo algo. Para quem não sabe, a minha mãe faleceu por causa de uma lipoaspiração. Então, eu tenho diferentes sentimentos em relação a tratamentos estéticos. A minha mãe é um ótimo exemplo, inclusive, de distorção de imagem, e cultural, que você comentou ali no início. Porque a minha mãe, quando era nova, era magra, 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 magra. E não era bonito ser magra ao extremo como ela era, naturalmente, era magra. Não era bonito. Bonito era ser saudável, era ser mais encorpada. Então, minha mãe colocava roupas. Ela colocava 5 camisetas, 3 calças, para tentar ganhar corpo. E morreu porque queria ser mais magra. Então, você vê diferentes momentos da vida, diferentes padrões estéticos culturais, e a gente nunca, no fim do dia, é o que eu falo, a gente nunca se encaixa. Porque o padrão não existe. É impossível de você se encaixar em algo criado, né? Então, para mim, é muito difícil pensar em... E eu demorei para fazer qualquer coisa no meu rosto, injeção, você falou, né? Nada muito invasivo e tal. Porque a minha mãe morreu muito nova, preocupada com a questão estética. E isso virou uma questão para mim depois. Então, às vezes, eu tenho vontade. Porque eu emagreço e fico com a barriguinha. E eu falo, a barriguinha não é bonito. Será que uma lipo resolve rapidinho aqui? A gente quer sempre que resolva rápido, né? Resolve rapidinho aqui? Eu falo, não, pera. Não quero entrar nesse risco. Então, eu ainda tenho sentimentos muito complexos sobre tratamentos estéticos. Eu acho que padrões estéticos são muito cruéis. Acho que padrões estéticos com as mulheres são muito cruéis. Me identifiquei muito nas falas da Jana, porque eu sofri muito bullying por ser magra. Eu era muito magra, por genética da minha mãe, que era muito magra. Como era seu apelido? Eu era caveira. Caveira? O meu Caveira, abacaxi. Caveira, E eu tinha musiquinha Eu era também. sardinha.
Pintinha. Bullying. Certo. Eu tinha músicas também, tinha músicas dedicadas a mim. Era toda vez que eu vejo você, tenho vontade de morrer. Leva um susto, animal, coisa feia, nunca vi igual. Faz Que mal. 30 e poucos anos. Eu não esqueci a letra da Não, música a gente até hoje. Não esquece. E eu também demorei muito para construir uma visão positiva, um olhar positivo sobre o meu visual, porque o cara que eu amava também, minha paixãozinha do colégio, Ai. me chamou num cantinho e falou: preciso conversar com você. Aí eu, Ele falou, juro por Deus, ele falou: eu só vim dizer que você é muito feia. E aí eu falei: Nossa, qual é a filha. novidade? Ai, gente. Eu falei: eu sei, porque eu já tinha entendido pra mim, que nem você, eu tinha entendido que eu era feia. É. E Não aceitei. agregou nada, não trouxe nada de Não novo. nada de novo. Eu aceitei que eu era uma pessoa feia, tá bom. Aí eu falei: tá bom, e qual é a novidade aí, né? O que você quer me trazer? Ele falou: não, eu só queria falar. Aí destruiu ele, né? Porque eu ficava com um bullying mal aceito, né? Que você não liga. E eu desenhava. Eu não teria capacidade de responder assim. Não, porque pra mim tava indo já. Toda essa visão, né, de como eu aceitei, né, porque as coisas elas só têm valor quando a gente aceita, quando a gente internaliza. Quando mexe, de alguma forma, se né? alguém diz alguma coisa por você, isso que é o que a gente tá falando até um pouco mais cedo, né, quando você adquire esse poder de se importar menos com a opinião do outro, isso é libertador. Uhum. A tua liberdade está em você não querer. Então, assim, citando Brené Brown aqui de várias formas, mas essa coragem de desagradar, o quanto você pode, né, ser vulnerável. E eu acho que, para mim, é muito esse exercício, né? Eu ter aceitado vir aqui e falar, né, um pouco disso, é mostrar que eu também sou vulnerável, porque eu fui tão boa em refutar a opinião do outro em vários ambientes, assim, o pessoal fala, mas eu acho que você é muito arrogante. Tá, essa é a sua opinião. Então, assim, eu vou indo, e aí, às vezes, as pessoas acham que eu sou inatingível. Eu já ouvi isso diversas vezes, assim. Então, assim, eu tô aqui pra mostrar que até uma pessoa que parece ser inatingível, ela tem uma história muito forte e que talvez foi o que me transformou nessa pessoa. Às vezes muito dura comigo mesma, às vezes muito dura, às vezes com o próximo. Mas isso fez com que eu... tá bom, você acha isso? E aí, ao momento que eu desliguei esse poder que o outro tem sobre mim, isso... Mas isso naquela época, se esse molequinho, né, que ficou horroroso, né? Anos depois eu vi fotos dele que casou com uma barangona. Mentira, é uma menina vingança. belíssima. Todas as mulheres, em geral, As mulheres- cada uma com a sua beleza especial. Só que ela não sabia que ele era um escroto. Eu espero que ele não tenha sido. Parece que ele Ele a pode. gente, quando é jovem, pode. pode ter Ele tem todo o melhorado. potencial de ter melhorado. Mas, assim, hoje, né, eu falo, cara, hoje eu sou gata pra caralho. Assim, meu marido sempre tá me colocando num patamar, assim, ele me endeusa, sabe? Meu marido pra quem conhece ele, que provavelmente algumas pessoas que vão ouvir aqui conhecem ele é nota 1000, assim. Eu me lembro depois que eu tive meu filho, eu tive um parto bem hardcore, assim, eu tive uma síndrome bem rara. E aí teve várias complicações, fui pra UTI, meu filho foi pra UTI e tal. E quando eu saí da UTI, por conta dos medicamentos, toda a complicação, transfusão, não sei o que, sei lá o que deu de tão ruim, eu tava parecendo um monstro, porque a minha perna tinha inchado, meus braços tinham inchado, eu tava super inchada, assim. E eu não me recordo. Gente, eu lembro que eu cheguei em casa, depois, né, desse período, teve um tempo que meu filho continuou na UTI, eu saí da UTI, eu saí do hospital, e aí a gente ia pra casa e voltava pro hospital. E aí teve um dia que eu me olhei no espelho e eu falei assim, eu nunca mais vou voltar a ser quem eu era, sabe? E assim, eu falei, e tudo, né, tudo vivendo, não sei se meu filho ia sair da UTI, não sei, tava tudo horrível. Aí a hora que eu comecei, ele falou assim, eu nunca esqueço disso, vou chorar aqui. Mas ele falava, você nunca esteve tão linda. E isso tipo, você fala sobre o que mudou. O fato de você estar ao lado de uma pessoa que todos os dias tá, tipo, te aplaudindo, te falando, vai lá, você é incrível, esquece isso, qualquer desconfiança que você tem sobre você mesma, ignora porque é mentira.
Então, isso é muito importante, assim. A gente ter uma pessoa, um relacionamento, né? Que é a pessoa que tá ali todos os dias querendo te melhorar e ver você bem, isso é muito, muito valoroso. Sim, e isso, eu ia te falar, as pessoas que têm uma distorção de imagem forte, normalmente a distorção é para ruim, né? Não é uma distorção que a pessoa se acha muito mais maravilhosa do que ela é. Ah, tem. Não, é. Tem Em sim, geral, a eu pessoa- conheço gente. Aí é autoestima, aí é uma outra coisa. É que o termo a gente usa pro negativo. não pro- Em geral, Tem uns narcisistas aí que ó, se acham fodão, hein? Mas quando a gente fala da distorção de fato, É. ela é normalmente negativa, né? É. E aí as pessoas acabam aceitando relacionamentos, não só amorosos, mas relacionamentos de amizade, relacionamentos em geral, com pessoas tóxicas, muitas vezes, com pessoas que reforçam a tua visão negativa sobre você. E o quanto é importante também a gente ter talvez esse discernimento, talvez tentar prestar atenção nas pessoas que a gente tem que ouvir. Porque às vezes são pessoas que a gente deveria ouvir, mas é melhor não ouvir também. Acontece. Tem muito, enfim, pai e mãe que acham que estão fazendo um bom trabalho falando do corpo Também falha. dos né? filhos Pai e mãe e falham. às vezes não estão fazendo um bom serviço ali, não. Mas, em geral, são pessoas que a gente confia, que a gente, de fato, escuta. Mas aí eu fiquei pensando, só pra gente refletir nesses minutos finais aqui, antes de ir embora. Você falou, quando eu te perguntei qual foi teu processo pra se aceitar, você falou sair daquele ambiente que fazia eu me sentir assim e fui pra um ambiente que fez eu me sentir assado. Também não é sobre o que o ambiente acha de você? Total. Isso eu até ia colocar, porque eu fiquei pensando nisso, né? Mesma coisa, eu tô num relacionamento que me faz muito bem. Mas também não é sobre a opinião. Como é que a gente consegue, talvez pelo reforço positivo de pessoas que a gente confia, ter um olhar honesto sobre a gente? Honesto, gentil, enfim. Sem a necessidade. Tipo assim, como num ambiente em que as pessoas falam algo de mim, então você é feia, você é isso, você e eu consiga me enxergar como eu sou, independente do barulho. É possível? Eu acho que isso é a sabedoria que a gente vai adquirindo, né? Nós estamos falando, a Jana está Vem com os contando uma anos, história né? bem sucedida, em que ela claro, e relacionada ao ambiente, sempre lembrando, gente, né? Você era uma criança, ou depois um adolescente. Isso é muito importante. Você tem pra menos criança. ferramentas pra Sim, lidar com e isso. ser né? aceito no grupo, ser visto no grupo, não ser excluído do grupo, é altamente uma necessidade humana É sobrevivência, né? é sobrevivência. E o que você fala é de um processo em que você, nas mudanças de ambiente, foi cada vez se assegurando mais, até que hoje você é uma mulher madura, com um bom relacionamento e tudo, e coisas que antes te faziam sofrer, não fazem mais. Aí eu queria só inserir que algumas pessoas não conseguem fazer isso, né? E aí quando a gente fala mesmo de distorção de imagem corporal, pode trazer uma série de problemas. Eu falei aqui dos transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, o que é muito comum, quer dizer, são pessoas que sofrem do olhar da autoavaliação muito negativa e muitas vezes assim, completamente distorcida mesmo da realidade. Desconectada da realidade. A pessoa que está um esqueleto e se vê ainda gorda, né? E tem outras patologias que podem envolver. Você falou da simetria, né? Por mais que, obviamente, todo mundo sabe que a gente não é simétrico no rosto e tudo, tem gente que sofre de transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e fica achando Tem que equilibrar até no corpo. assimetrias, exatamente. E isso é um motivo de sofrimento. Por fim, existe um transtorno que é mais comum do que a gente imagina, que é o transtorno dismórfico corporal. É a pessoa que começa a entrar num processo de tanta avaliação negativa sobre ela mesma e muitas vezes vai entrar
nesses processos de procedimentos estéticos exagerados, como você disse, se submetendo a risco. A gente hoje vê muito isso, o quanto tem de homens e mulheres que Uhum. acabam sofrendo consequências disso, porque não tem acesso a, sei lá, um profissional mais Sim. habilitado e vai correr risco em clínicas aí que depois acabam não tendo, né, não sendo bem sucedido. Então, quando isso sai desse processo positivo de aprendizado e de sabedoria mesmo, é sabedoria, que é o que a idade É é o que a verdade. idade nos dá, Sharon. Você falou daí, aí eu não quero, eu temo envelhecer, mas é a sabedoria Não, eu da quero, idade. porque eu sei que só tem duas opções, Só ou tem, envelhece ou morre, eu quero exatamente, envelhecer. Eu vou precisar encerrar, mas eu queria que você falasse uma mensagem final, alguma coisa que você queira deixar aí para os nossos Nossa, espectadores. depois de vocês terem falado, depois de tanto acréscimo aqui com o Edu, eu acho que assim, dependendo da fase da vida, é muito complexo você dar uma mensagem. Então, se um adolescente está ouvindo a gente, eu acho que essa pessoa é o que a gente falou. Ela tem menos ferramentas, mas eu acho que o ponto é você saber pedir ajuda, sabe? Eu acho que Sim. é um contexto de que se você não se ama, você não ama existir dentro daquele corpo, você não olha para o espelho e você consegue ver quem realmente você é, isso é um alerta importante, assim, que você precisa da ajuda de alguém, assim. Você vai precisar. Então, quando eu era bem jovem, dentro da vida que a gente tinha, não era acessível você ter um psicólogo, um psiquiatra para conversar com você de uma forma estruturada, né, para te ajudar nesse movimento. Mas hoje isso é muito mais acessível, isso é uma conversa muito. Tem gente que usa até o chat GPT, né, para fazer isso. Eu espero que essas Terapia. pessoas não façam isso, né? Então, esse é o que eu recomendo, essa é a mensagem que fica para não faça de jeito nenhum. Mas legal você até falar, porque é parte da tua profissão, né? Você trabalha Exato, com eu isso, né? trabalho É, com agentes, é, e não agentes do FBI, agentes de inteligência artificial, mas eu acho que é muito importante você pedir ajuda. E eu acho que você nunca vai conseguir sair disso de uma forma autônoma. Você vai precisar do mundo externo para isso. Porque essas distorções de imagem, não sei se eu tô certa em falar isso, não, Edu. pode ver. Você só é possível de achar que algo está errado se algum padrão está estabelecido. Uhum, O certo e errado vai sempre da média do que está estabelecido na sociedade. uhum. Então, é aonde começa aquela busca incessante. O ponto que você passa a ficar tão magra e ainda achar que está gorda, esse já é um ponto que Doente. visualmente as pessoas já viram que passou do mundo. Mas aonde nasce? Nasce de você querer atingir algo que a sociedade estabeleceu como regra. E a hora que isso acontece, a gente, quando é muito jovem, obviamente, a gente só quer pertencer. Uhum. E aí eu quero pertencer, eu quero ser a mais bonita, eu quero ser a inteligente, eu quero ter, eu quero ser. E aí eu li eu não quero trazer o livro, mas é um livro do Alain Bouton, que ele fala sobre o poder do status. Ah, eu li, é maravilhoso. Esse livro, pra mim, ele também transformou muita coisa na minha visão, assim, de quando a gente quer ser visto pelas pessoas como o padrão. Então, assim, eu quero que as pessoas me olhem e me olhem do jeito que eu estou me vendo. E eu estou me vendo magra ou não, assim. Então, quando essa distorção acontece, você precisa pedir ajuda e em algum momento pode ser que você perca essa marca da hora que você tem que pedir. Mas eu acho que é importante você notar que alguma hora tá acontecendo ou se estar aberto para as outras pessoas te assistirem e você receber ajuda externa. Maravilhosa. Não tenho nada para acrescentar. Não, eu só queria, então, eu só vou acrescentar uma coisa só de tudo isso que a gente falou. Obviamente, nós hoje vivemos a revolução digital, né, em que cada vez mais você vai ter elementos de comparação, cada vez mais você vai ver fotos que as pessoas vão postar, delas lindas, maravilhosas, com Photoshop ou Uhum. com filtro, etc. Que a Então, inteligência artificial retocou. que Agora é agora segundos, pode retoca. melhorar. Então,
É algo para se pensar muito sobre nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, o quanto isso pode aumentar cada vez mais a chance de sofrimento por essa avaliação e essa comparação de imagem e dos padrões que vão sendo estabelecidos. Então, acho que fica o recado para os pais aqui, Total. que nós precisamos, de alguma maneira, proteger Cuidem nossos filhos e cuidem das nossas crianças. Isso é verdade. Assim, eu fico muito... Eu sei que acabou o tempo, mas eu acho que é um ponto super relevante. Meu filho, outro dia ele falou assim, olha, mamãe, aquele gordão. Nossa, quase morrendo. Caí, não sabia nem de onde ele tinha tirado essa palavra. E aí, nesse momento eu falei, filho, a gente não pode falar do corpo das outras pessoas. Cada um convive com aquele corpo e ela tá feliz com aquele corpo. Ah, mas... Ai, tá bom, mamãe. Ele não sabia se era bom, se era ruim. Ele falou com a inocência dele. Mas eu acho que é um ponto super importante para pais e mães. A gente observar nossas crianças sendo elas expressando, né? Meu filho não é gordo, meu filho... Né, ele não vai sofrer esse processo, ele não Você vai não deu mamadeira com eu não Nescau dei, e ele não comeu açúcar. Olha como eu sou da louca. Eu tirei o açúcar da vida dele. Então, assim, e realmente, hoje eu tirei o açúcar da minha também. Então, eu acho que é um ponto super importante a gente observar nossas crianças, tanto na opinião que elas expressam, e cuidar para que elas não façam isso com outras crianças, mas também cuidar das nossas crianças para que elas possam se ver na grandiosidade que elas têm, assim. Perfeito. Eu prometi tudo pro episódio, entregamos tudo nesse episódio. Não fiz propaganda enganosa. Não esqueçam de compartilhar, curtir, seguir o canal, comentar. E até o próximo. Até o próximo. Obrigada, Jana. Obrigada a vocês. Obrigado, Jana.